Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Hoje vamos pregar, família. Vamos fazer a pregação sobre ganhar almas a Deus. Cristão, você está preparado com a volta de Jesus? O que Jesus disse sobre os sinais que aconteceriam nos final dos tempos? Pregar o Evangelho, ganhar almas para Deus. A glória de Deus, a Bíblia é a inspiração de Deus. Essa é a pregação de hoje. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós nesse momento e nos dê ânimo, paz, harmonia. Peço nesse momento que nos reunimos todos, os amados e amadas que estão ouvindo essa palavra. Eu desejo de início fazer uma oração a Jesus sobre minha doença, sobre os doentes do mundo, os que têm doença maligna, estão em leito de morte, estado de coma. Fazer uma oração, amados e amadas, olhando para os céus, se dê as mãos. Amém? Orem comigo. Jesus, eu sou teu, hoje e sempre. Minha alma te pertence. Em tudo e para tudo sou teu. Meu passado, meu presente, meu futuro se rende ao senhorio, ao teu senhorio e majestade, ao teu poder curativo e libertador. Eu não compactuo com as obras das trevas. Se alguma parte tiver com ela, arrependo-me de todo o meu coração e as rejeito. Repreendo e renego vivamente. Não permito que nenhuma manifestação maligna em minha vida e dos meus, saúde, finanças, profissão, estudos, afetividade e relacionamento. Sobretudo, não permito nenhuma ação extraordinária do inimigo em minha alma e na alma de minha família, com a infestação, obsessão, vexação ou possessão diabólica. Eu me selo, Jesus, com o teu precioso sangue, que foi comprado por ele. Eu me revisto dele, eu me lacro, eu e minha família, Jesus, com o seu precioso sangue. Eu peço, nesse momento, por mim, pela minha cura. Estou com meu corpo todo travado, mal e mal consigo me mexer para pregar a palavra. Jesus é o Senhor de minha alma, é o Senhor que me deu o lar e da minha família, bem como dos lugares a mim ligados. Eu não permito que nenhuma manifestação em minha vida, nas pessoas, na família, nas pessoas em lugares ligados a mim, senão aquela que a ti, Senhor, agrada estar debaixo da tua santa, soberana vontade. Eu coloco o meu ser e minha doença diante de ti, de dia e de noite, onde quer que eu esteja, sob os cuidados daquele que é tudo vê, tudo sabe. Eu tomo posse da minha cura espiritual e da libertação de qualquer prejuízo em que eu possa hoje estar vivendo por desconhecimento, desobediência à palavra de Deus e os demais ensinamentos. Jesus é o meu Senhor e nada me faltará. Amém. Aleluia. Liberte-me dos laços do mal, a mim, a minha família e a todos que estão ouvindo essa palavra. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim, a tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o teu corpo, fazendo com que o teu sangue jorrasse para o perdão desses mesmos pecados. Eu agora os apresento a ti, Jesus. Todos os males que tenha feito, arrependo-me deles. Ó Jesus, eu te peço,
Perdoa-me de todo o mal instalado no meu coração, toda a raiz do ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vício, desregramento, preguiça, avareza, sensualidade, soberba e impaciência. Eu me arrependo, bem com minha família, meus filhos, de toda a infidelidade a Ti, das vezes que buscamos a solução para os nossos problemas em lugares onde não Te professavam como único Deus, Senhor e nosso Salvador. Eu reconheço, Jesus, toda a minha fraqueza e Te peço agora, nesse momento, dai-me força do Teu Espírito para que eu consiga pregar, pois o meu corpo está totalmente travado, para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me da espiritualidade, de todos os laços que me prendem do mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a Sua face, Jesus. Tem piedade de mim, meus filhos, minha família. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado, Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vamos dar sequência, então, amados e amadas. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós essa palavra e mostre a luz para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o Santo Evangelho, que esse servo, apesar da saúde deficitária, nada vai impedir de eu falar, professar o Evangelho do Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja está preparada para a volta de Cristo? Vida juntos caracterizada pelas palavras do próprio Jesus, como uma noiva preparada para o retorno do noivo, uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, o julgo igual para Jesus, compassiva, porém cheia de fúria, hipocrisia, sensível, porém buscando incansavelmente a conclusão do trabalho do nosso Pai. Ofereço essa palavra a todos amados e amadas, minha família, meus filhos, meus bebês, com fraqueza, temor e muito tremor, como Paulo disse em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, o propósito do meu coração não é acusar, reclamar ou julgar, mas o meu desejo certamente é desafiar e expressar para aquele que tem interesse na direção que a vida tem tomado pela graça de Deus. Desejo que toda pessoa que faz parte da família de Deus e estiver ouvindo essa palavra possa ser encorajada à grandeza. Forma impressionante de falar, eu não tenho. Falo com sinceridade do meu coração, mas eu tenho o dom em nome de Jesus. Coração de Deus para a igreja e seu filho. Qual é o verdadeiro sentido de toda essa religião, ao final das contas? O que é Deus está fazendo na terra? Onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? Será que Deus mudou desde o primeiro século? E nós mudamos? Eis algumas observações. O coração de Deus é fortemente inclinado a aumentar o seu governo, atraindo todos os povos para o seu reino. Isaías capítulo 9, verso 7. A sua natureza anseia fazer crescer e edificar a sua igreja, trazendo convertidos a seu Filho diariamente em grandes multidões. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Deus quer isso até mais do que a gente. O propósito de ter enviado o seu Filho é buscar e salvar o perdido. O coração de Deus sempre desejou salvar todos os seus filhos. A própria volta de Yeshua Mashiach, ao soar a trombeta, estão aparentemente ligadas, de algum modo, ao movimento em massa dos seus discípulos avançando o seu reino. Segundo Pedro capítulo 3, verso 9, Deus quer isso,
mais até do que nós. As pessoas não mudaram em termos de suas necessidades e natureza, e nem em sua condição de perdição. Desde o primeiro século, a palavra de Deus e o Espírito Santo não são os mesmos, vivos, eficazes, que no primeiro século. Cristo não vai voltar para que uma igreja fraca, impotente, inconsequente, que perdeu sua pureza, zelo, personalidade, ele não vai voltar para sua noiva até que ela se prepare, fique ataviada. Ela vai se apresentar como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Ela será estabelecida no cume dos montes, uma magnífica cidade construída sobre os montes, não uma organização religiosa de segunda categoria. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Cristo vai voltar para uma noiva que o Rei dos Reis merece, uma noiva distinta, carinhosa, entusiasta, com personalidade, a igreja. Ela não estará simplesmente na dela, mas matando o tempo até que ele volte para livrá-la de sua pobreza e de seu estado morno. O próprio Jesus disse que o seu povo, vivendo no poder do Espírito, vai ser melhor do que a sua presença física. Jó capítulo 16, verso 7. Como seu Senhor, ela não vai procurar influência política, nem utopia social, fama. Entretanto, também o seu Senhor, ela brilhará com a glória de Deus, quer se formosura ou beleza. Nascido Jesus numa manjedoura, montado num jumento emprestado ainda, envergonhado pelos homens, enterrado num sepulcro também emprestado. E Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ela está tornando-se uma moça bem especial, a igreja. Deus irá cumprir isso na terra, com ou sem nós. O Pai há de ter uma noiva para reinar com seu Filho na eternidade. Se depender de mim, eu, simples instrumento de Deus, eu quero fazer parte disso. A igreja do primeiro século viu o poder de Deus continuamente, mesmo sendo pessoas não diferentes de nós em potencial. Aquela igreja viu o poder de Deus em seus relacionamentos, Atos capítulo 2, verso 42, em seu testemunho, Atos capítulo 4, verso 31, em conversões, Atos capítulo 2, verso 41, e até com sua disciplina com Ananias e Safira e outros, Atos capítulo 5, verso 1 e 11. A questão básica é esta: Deus anseia construir a sua igreja e preparar a noiva para as bodas do casamento. Ele se envolveu no crescimento dela desde o primeiro ano. As pessoas não são diferentes hoje, têm a mesma capacidade de serem cativadas pelo amor de Deus e pelo seu Espírito. Atos capítulo 2, verso 47. Porque então Deus, que deseja tanto edificar sua igreja, e quem de fato nos assegura disso, não está fazendo isso agora? Deus não vai construir sobre a areia. Sim, o título realmente diz tudo, mas não consigo parar aí. Deus anseia em levar muitos filhos à glória eterna. Hebreus capítulo 2, verso 10. Ele não está querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e seus filhos serão salvos. Segundo Pedro capítulo 3, verso 9. Também é verdade, como já vimos, que é unicamente Deus que efetua o crescimento, e o Senhor lhes acrescenta todos os dias. Falaremos mais nessa pregação mais para frente. Porém, o crescimento fenomenal da igreja primitiva não foi decorrente de qualquer tipo de metodologia de última geração, show, sistema, mas realmente dependeu de uma mão misericórdia de Deus, que por usar os frágeis esforços de um bando de pescadores sem escolaridades, Atos capítulo 4, verso 13, e abençoá-los muito além
do que pediram imaginar em Efésios capítulo 3, verso 20. Deus estava naquilo. Por quê? O alicerce para o correto. Parece que Pedro e João nunca se importaram com o crescimento da igreja, mas os resultados provavelmente foram da casa de 20.000 conversões e dezenas de igrejas novas nos primeiros 10 anos. Nada mal, né, família? Qual foi o ênfase? Qual é o alicerce que Deus exige antes dele despejar as suas bênçãos infinitas? Se alguém se purificar dessas coisas, será o vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. 2 Samuel, capítulo 22, verso 21 e 24. Deus olhou e viu seu povo junto continuamente, estavam juntos, tendo um só coração. Era um povo de oração e com fé para ver o mundo invisível e se entregar uma vida de santidade em sua presença. Foi a hora que Deus viu que ele poderia abençoá-los, derramando o seu espírito, que não poderia ser explicado por estatística, estudos sociológicos ou demográficos e nem por religião humana. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Deus pode usar um vaso de ouro, um vaso de prata ou até mesmo um vaso de papel, mas ele não usará um vaso sujo. Basicamente, Deus tem obscurecido sua admirável presença. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4, por causa da negligência e mistura no mundo religioso e a completa fé e santidade, e a falta dessas coisas serão confrontadas e tratadas. Ananias e Safira teriam adorado a igreja de hoje. Na maioria das igrejas da nossa geração, Ananias estaria lá no fim da lista de pessoas que merecem a morte, e até com falhas muito maiores do que contar uma mentirinha. Ananias provavelmente seria considerado como candidato a diácono. Afinal das contas, grita o povo religioso, morno e desobediente: não seja tão duro, ele vai amadurecer. Somos apenas pessoas normais. E ainda mais, olhe só para a sua devoção de Jesus, que vendeu sua propriedade e deu para a igreja. Mas a verdade é que essa desculpa, somos apenas pessoas normais, e uma contradição de Jesus e da Bíblia. Se estivermos realmente entregues por completo a Cristo, somos participantes da natureza divina. A plenitude de Deus é o presente de Deus para nós. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, vamos assim, como Paulo e Jesus disse, viver dessa maneira. Ananias e Safira descobriram que não tinham uma desculpa. Você, sendo um cristão, um discípulo, todo o seu egoísmo, as atitudes, os pensamentos feios e tudo, o que não vem da própria natureza de Deus, tudo já se foi, está sendo arrancado e crucificado. Não existe uma outra definição na palavra de Deus para o cristão. Lucas capítulo 14, verso 33. Nosso Pai tem paciência e misericórdia infinita para os fracos e deformados pelo maligno. Essa foi a razão precisa de Jesus vir na terra, proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vida, a vista dos cegos, e não quebrar o caniço esmagado. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Também almejamos ter a mesma atitude de Jesus Cristo, de se humilhar, ser escravo de todos, curando feridas e pessoas feridas, nunca deixando amargurar aqueles que Deus colocou em nossas vidas, por julgar as suas intenções ou motivos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 5. Há, entretanto, uma diferença imensa entre falhar, mas ao mesmo tempo desejar ardentemente aquilo que é certo, e viver na cômoda posição e dar desculpa por aquilo que é morno, um pouco quente, um pouco frio,
que deixa Deus doente. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Se vivemos para os prazeres do mundo, nos tornamos inimigos de Deus e mortos enquanto vivemos. Tiago capítulo 4, verso 4. O que eu estou dizendo, amados e amadas, é isso. O propósito de Deus no decorrer da história tem sido para juntar a si mesmo um povo voluntariamente, escolheu segui-lo sem dar desculpa ou protelar. Ele conquistou nossos corações e seguiremos o Cordeiro onde quer que vá, com ânimo, amor, sinceridade e humildade. Apocalipse capítulo 14, verso 4. A esses ele abençoará 100 vezes mais nessa vida e depois lhes dará na era futura a vida eterna. Hebreus capítulo 11, verso 6. O povo se posiciona para receber as bênçãos de Deus. É um povo obediente, submisso, amoroso e compassivo, que exalta Cristo e sua majestade como o Senhor que reina e reconhece que nenhuma das palavras de Cristo é sujeita a uma votação. Para aqueles que, entre nós, que reconhecem aquilo que o Pai fez em Cristo, nosso Jesus, não vai ser somente o Rei de faz de conta. Não adiantará nada vestir Jesus no manto, colocar uma coroa sobre a cabeça, cantar hinos a Ele, se fizermos nossas decisões sem Ele. Não pode ser assim. O senhorio de Cristo é o tema central de toda a criação bíblica. Na realidade, o Espírito é o coração de Deus Pai. A Terra gira em torno do Sol, o sistema solar gira em torno do núcleo das galáxias e o universo inteiro gira em torno do Cordeiro que foi morto. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Quando a verdade do seu senhorio magnífico foi incorporada nas nossas vidas individuais, a igreja sendo ajuntada e tratada, a noiva gloriosa de Cristo será restaurada e a sua legítima herança. Houve um tempo nos primeiros dias do reino dos céus, na terra, quando o povo de Deus saboreou um pouco daquilo que deveria e é para ser. Eles simplesmente experimentaram o poder da vida normal no dia a dia de sacerdotes do reino de Deus. E é o único tipo de vida que existe. Porém, somente algumas décadas depois, Pentecostes, o fermento, ao invés de causar choro e ser removido como Deus havia mandado, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 13, a queda ao violar a intenção de Deus tem sido trágica, mas há esperança, com certeza. Está vindo, fique atento, caia de joelho. Não seria dramático demais os dias em que as pessoas dizem: eu tenho meus direitos, servir e perdoar não são os meus dons? Simplesmente você não entende a minha situação. O meu Deus é maior do que isso. Ele é o Deus do amor. Tenho certeza que não quer dizer isso no grego. Vão ser do passado. Ao invés disso, seremos uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Efésios capítulo 5, verso 27. Um povo que se ajunta não para ser informado ou entretido, mas sim para ser equipado para a batalha contra o mal, a serpente repulsiva do diabo. A mensagem não será uma filosofia de vida ou algum tipo de mudança de comportamento, tampouco uma acumulação de conhecimentos. Ao contrário, pela sua graça e poder, estamos tornando habitação para o Deus vivo, à medida que nos ligamos à mesma fonte de poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Efésios capítulo 2, verso 22. Deus está levantando agora um povo com relacionamento cada vez mais profundo. Entretanto, cresce através de tribulações, onde o pecado é confessado, as cargas uns dos outros são levadas, nos tornamos escravos uns dos outros, compartilhamos grandes vitórias sobre as tribulações, o pecado e, por fim, sobre a própria morte. Louvado seja o nosso Deus. Cristo irá edificar
sobre o nosso, esse alicerce, as portas do inferno não conseguirão resistir a esse ataque violento. Tiago capítulo 5, verso 16. Essa é a palavra de Jesus vivo. Sim, essas coisas são importantes. Creio que todos nós fomos batizados quando o nosso coração, nossa mente, nossa alma não estão completamente entregues ao nosso Mestre. Essas coisas se tornam vazias, desprovidas de poder. Temos que se batizar, temos que orar. Já perdi a conta de quantas vezes ouvi a desculpa: olha, há 20 anos que estou na igreja de Jesus, deixa-me responder com as palavras de João Batista: dessas pedras Deus pode fazer membros de igreja de fruto que mostra o arrependimento. Mateus capítulo 21, verso 43. Amados e amadas, quão profundamente deve machucar Deus ver o seu povo vagueando pelo deserto, reclamando, protestando, murmurando, tentando desesperadamente justificar a sua vida. O fato é que pelo fruto os conhecerão. O Pai clama para que a criação que está gemendo: faltou alguma coisa à minha vinha? Houve alguma coisa que deixei de fazer por ela? Porque a minha vinha produziu uvas amargas em vez de doce? Isaías capítulo 5, verso 1 e 7. Sem dúvida, isso de um modo geral revela a fonte do problema. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou ele, e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jó capítulo 15, verso 5. O diagnóstico é claro, não importa o que podemos postular, não estamos permanecendo nele muito. Somente religião, de uma maneira geral, talvez como o povo judeu que vagueava pelo deserto por tanto tempo, também nós comecemos a desacreditar que há uma terra prometida. Talvez Deus queira que a gente simplesmente vá levando, fazendo o melhor possível, tentando ser pessoas basicamente morais e, é claro, frequentar os cultos. Também Deus não quer mais do que isso. Algumas placas de igrejas, um pouco de conhecimento bíblico, a fidelidade todos os domingos. Vamos todos fingir o que Lucas relata no livro de Atos sobre a igreja. Experimentar a presença de Deus foi simplesmente uma fábula, ou pelo menos podemos inventar a teologia do primeiro século, que diz: Deus reservou todo o seu poder, amor no coração para a expressão de seu Filho, a igreja, somente nessa única geração. Se você tiver notado alguma importância dessa questão, faz bem, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Qualquer outra coisa não tenha nada a ver com o seu reino, parece que temos definido para a presença de Deus, não é verificável ou real. Sem fundamento disso, na Bíblia, em algumas palavras, o que nós vemos e experimentamos é o padrão, e até mesmo o limite da atividade de Deus entre os homens. Temos feito esforço, e não é tão convincente, de adotar a teologia que diz: Deus realmente não se envolve mais, Ele deu a corda, e aí nós deixamos aqui para a gente se virar. Não posso tolerar isso mais, mesmo que houve uma época que aceitava, não posso mais falar, não aguento mais ouvir sobre uma teologia que é simplesmente uma desculpa para justificar a nossa falta de poder. A verdadeira explicação da pobreza das gerações passadas tem muito mais a ver com o nosso pecado do que com a geração que nascemos. Deus cuidou bem do seu povo enquanto vagava pelo deserto, o alimentou, vestiu, mas eles nunca viram a terra prometida, viveram, morreram e foram fora da vontade de Deus, vitoriosa para as suas vidas. Amados e amadas, os nossos 40 anos já se esgotaram, e é a hora de levantar e possuir tudo o que Deus tem para nós. Juntos vamos começar a nos purificar para derrubar, arrancar, destruir, plantar e fazer crescer nessa ordem. Jeremias capítulo 1, verso 10, Deus ordena: lembre-se de onde caiu,
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se recusarmos, Cristo vai tirar o seu candelabro. Continuaremos com os nossos cultos, cânticos, orações, mas Cristo não vai estar presente e nós também não vamos ser uma igreja da perspectiva de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 20. Mesmo que possa haver pessoas salvas, religiosas, que têm reuniões periódicas, seremos somente pessoas religiosas. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Jesus não deu sua vida para estabelecer isso. O seu reino é claro e visível lá no céu. Não há nenhum outro cristianismo ou igreja, além do que é saturado pelo poder da vida indestrutível. Esse poder é o mesmo, incomparável, a grandeza de seu poder para conosco. O que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestes. A energia divina ressuscitou o corpo do nosso Senhor Jesus, frio, desfigurado, além do reconhecimento para uma nova vida gloriosa, indestrutível. É a mesma que agora habita entre nós. Colossenses capítulo 1, verso 27. Não é nada insignificante. Você acha que as pessoas no seu trabalho ou a sua família iriam notar algo com essa dimensão se fosse expresso verdadeiramente em você? Seria mais fácil detonar uma bomba atômica numa avenida movimentada sem alguém notar. Não importa o quão frio e sem vida e judiado você está, regozije-se, porque o nosso Deus é especialista em tais casos, para o louvor e sua glória. Veja realmente vivo e conte a Ele a sua história. Ele te ama e anseia que você venha a Ele para que possa mostrar o seu poder e livrá-lo das garras do adversário. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos o monte do Senhor. Isaías capítulo 2, versos 2 e 3. Sim, tudo isso parece muito improvável, fora da realidade, talvez, mas somos como a Sara, aos 90 anos, também ela não estivesse grávida, mas estava grávida com a promessa, com fé de Abraão. Louvamos a Deus e sem dúvida, ou incredulidade, somos plenamente convencidos que Deus é fiel para cumprir sua promessa. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Romanos capítulo 4, versos 18 e 21. Sim, amados e amadas, vamos prosseguindo a nossa vigiar, estar preparado e pregar o Evangelho. Sim, mas como Jesus disse, não nos compete saber os tempos que essas coisas vão acontecer. Atos capítulo 1, verso 7. Fica então a questão, como devemos viver a nossa vida perante essa iminência do seu regresso. Já tinham visto nesse artigo, na palavra, que o medo, a ansiedade, a obsessão, com busca de sinais da sua interpretação, não é o caminho certo que devemos tomar. Devemos, antes de tudo, obedecer os mandamentos de Jesus. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, verso 42. Vigiar implica levar uma vida que, independente do dia e da hora, e que o Senhor venha, nos enche praticando a justiça e não tenhamos que nos envergonhar. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. 1 João capítulo 2, verso 28. Podemos então dizer que vigiar, estar preparado e pregar o Evangelho,
São boas maneiras de viver a nossa vida enquanto aguardamos a vinda gloriosa do nosso Salvador. O ministério de Jesus falou muito em parábolas. O seu ministério terreno, Jesus ensinou sobre este, que devia vigiar, usando a parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25, verso 1 e 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Mateus capítulo 25, verso 1. É-nos dito que 5 dessas virgens eram prudentes e que as outras 5 eram nécias. Isso refletiu-se nas suas ações. Todas foram ao encontro do noivo. As nécias levaram apenas as lâmpadas e o azeite que elas continham, mas as prudentes, para além de suas lâmpadas e do azeite que tinham dentro, levaram ainda azeite adicional nas vasilhas. Como o noivo demorava a chegar, todas adormeceram, certamente com as suas lâmpadas acesas, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Elas levantaram-se e começaram a preparar as suas lâmpadas para a chegada do noivo. As prudentes não tiveram problema nenhum, porque se tinham preparado de antemão, agora tinham todo o azeite que era precioso. Já as lâmpadas das virgens nécias estavam agora a apagar-se, elas não tinham trazido mais azeite. Ainda pediram às prudentes que lhe desse o seu azeite, mas elas responderam não. E ainda poderia faltar para elas. As nécias não restou alternativa, tiveram que deixar o lugar onde esperavam pelo noivo para ir arranjar mais azeite. Ao saírem para comprar, chegou o noivo. As virgens prudentes entraram com ele para a festa e diz-nos a sua palavra que a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, já com o azeite que lhes tinha faltado, reclamaram: Senhor, Senhor, abre a porta. Mateus capítulo 25, verso 11. Vemos pela palavra que era tarde demais. O noivo respondeu que nós conhecia e elas não conseguiram entrar na festa. Jesus termina: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mateus capítulo 25, verso 13. Como não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus virá, temos que estar preparados a cada dia, a cada momento. A nossa vida deve ser vivida de forma reta, imaginando que Ele venha a qualquer hora. Temos alguma coisa que nos envergonhar? Alguma coisa que não conseguimos explicar a Ele? Devemos viver de forma prudente, tal como as virgens da parábola, para podermos ser achados dignos de entrar como noivo para a festa. Também Apocalipse capítulo 22, vemos nas palavras do anjo a João instruções acerca que devem fazer os salvos em Jesus enquanto aguardam a sua vinda. Disse-me ainda: não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versos 10 e 11. Vemos aqui, amados e amadas, que o mandamento é claro para quem é chamado de justo e santo. E não nos esqueçamos o porquê de ser chamado assim. Nunca é nos seus méritos, e sim nos de Jesus. O justo é assim chamado, porque lhe foi imputada a justiça de Cristo. Santo é assim chamado, porque foi separado por Deus do mundo para Cristo. O que deve ser exposto e fazer quando aguarda o cumprimento da profecia? Continuar trabalhando no seu processo de santificação, para que possa ser cada vez mais parecido com Jesus, o seu Salvador, e para que possa achar digno quando Ele voltar. Outro ponto é que queremos focar como parte integrante da vida do cristão, quer Cristo venha agora ou mais tarde, é a pregação da palavra. O próprio Jesus ressuscitado
pouco antes de subir ao céu, deu esse mandamento aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. A pregação da palavra faz parte da missão do cristão. Nem todos podemos ir e fazer discípulos em todas as nações, mas podemos suportar em oração e com ofertas missionárias, pregando o Evangelho àqueles que necessitam ouvir, pregando amigos, colegas. Paulo, quando escreveu a Timóteo na sua carta segunda, ordenou-lhe que pregasse a palavra, que fosse oportuno ou não. Pregar a palavra não devia depender dos ouvintes, das condições do ambiente, quer fosse boa ou aparentemente má ocasião. Timóteo devia pregar. Conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de se julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade da doutrina. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, temos na Bíblia tantos exemplos de servos do Senhor que anunciaram a sua palavra da forma que Ele pede. Sigamos nas suas pisadas, para além da sua pregação para o arrependimento de pecados, faz também parte da missão ensinar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, verso 20. É importante dedicar tempo e esforço para aprender mais sobre a vontade do Pai. Assim podemos praticá-la na nossa vida e também ensiná-la aos outros. Permanecemos fiéis aos mandamentos do Senhor, que nos deixou na sua palavra, vivendo todos os dias de acordo com a sua vontade. Procedendo desse modo, estaremos sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus, se ela chegar durante o nosso tempo de vida nessa terra, ou se ela vier em outro tempo. Como se preparar para a volta de Jesus? Vou no segundo vídeo. Amém? Segundo vídeo, amados e amadas, como se preparar para a volta de Jesus? Fique atento. Depois de comparar sua vinda com o dilúvio que surpreendeu os desatentos, Jesus disse: então, 2 estarão no campo, um será tomado, e deixando o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Mateus capítulo 24, verso 40, e no verso 42 aconselhou, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. No capítulo 25, Jesus aprofundou sua advertência ao contar a parábola das 10 virgens, que eu já citei lá em cima das lâmpadas, que saiu o encontro do noivo. Sim, a necessidade de vigiar está bem evidente nas parábolas alusivas à volta de Jesus. Por isso ele advertiu: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Porque não foi revelado o dia da volta de Jesus? Certa vez ouvi alguém dizer: se eu soubesse o dia e a hora, não seria pego de surpresa, faria todos os preparativos e ensaiaria um grito de vitória. Essas palavras parecem lógicas, mas há nelas uma armadilha. Se você soubesse o dia e a hora, teria a tendência de adiar o seu preparo. Foi por isso que Jesus preferiu ocultar o dia e a hora. Ele, entretanto, falou sobre os sinais que anunciaram o retorno à terra. Como se preparar? Em que consiste o preparo para a volta de Jesus? Deixemos que a Bíblia fale sobre isso.
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos do pecado, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versos 11 e 14. Quando essa bendita esperança se concretizar, Jesus comandará nossas viagens rumo ao céu. Você quer participar dessa viagem maravilhosa? Então aceite Jesus como seu Salvador. Peça-lhe que o ajude a renegar a impiedade e as paixões mundanas. O preparo, portanto, consiste em viver sensata e justa piedosamente. E não se esqueçam de um segredo: a maneira de esperar a volta de Cristo é mais importante do que o tempo que você gasta esperando. O noivo espera a noiva no altar porque ama. Você ama Jesus o suficiente para esperá-lo com paciência e fé? Ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, verso 15. De acordo com as Escrituras, a Bíblia, você não guarda os preceitos divinos para ser salvo, mas os guarda porque ama aquele que, muito em breve, virá resgatá-lo do deserto desse mundo para fazer as mais fascinantes viagens rumo ao céu. Não fica para trás. O Novo Testamento não enfatiza um momento específico do retorno de Cristo, mesmo porque ninguém sabe a data, mas dá grande ênfase no preparo para esse acontecimento. Em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus conta várias parábolas sobre a importância de estar preparado. Vejam alguns passos fundamentais para se preparar. Arrependa-se de seus erros e confesse os pecados a Deus. Aceite que Jesus é seu Salvador. Pela fé nos méritos do sacrifício de Cristo em seu lugar, receba o dom da salvação. Deus irá declará-lo justo. Pelo poder do Espírito Santo, procure viver uma vida íntegra e marcada pelo amor de Deus ao próximo. Fique alerta e mantenha contato diário com Deus, com a sua relação com Deus. Jesus disse várias vezes: vigie e ore. Se Cristo demorar, não desanime e nem perca a fé. Viva na alegre expectativa no seu retorno. Sim, Jesus irá voltar. Tenha certeza disso, amados e amadas. Jesus é o nosso Rei, nosso Salvador. A vinda do Filho de Deus. Sim, a vinda do Filho de Deus. Naqueles dias após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e serão abaladas as potestades que estão no firmamento. Então verão todo filho de Deus vir sobre as nuvens. Todos verão com inigualável poder e grande glória. E logo enviará os seus anjos para juntar os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade dos céus. A respeito, porém, desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Estais, portanto, sob aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando ocorrerá esse tempo. Será como o homem que, empreendendo uma viagem, deixou a sua casa e deu autoridade a seus servos, indicando a cada um a sua tarefa. Antes, porém, ordenou ao porteiro que mantivesse vigilância. Vigiai, pois visto que não sabeis que dia e hora voltará o nosso Senhor. Será tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se amanhã, para que, vindo ele de repente, não vos encontre dormindo.
O que digo a vós, em particular, digo publicamente, vigiai. Fiz questão de destacar esse versículo 32, a respeito, porém, desse dia ou dessa hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Essas palavras de Jesus têm como objetivo alertar o fim de que não nos prendamos cegamente às datas de calendários humanos para situar previsões divinas. O tempo de Deus, como eu já lhes disse, nas pregações, o Apocalipse de Jesus para o simples coração, não segue a mesma referência da contagem de dia, tempo terrena. Contudo, isso não significa ficarmos alheios aos sinais dos acontecimentos profetizados na Bíblia. Nosso papel é permanecer vigilante em oração, cumprindo o dever que cabe a cada um de nós desempenhar aqui no mundo. Vamos agora, amados e amadas, falar sobre a volta de Jesus, pois Jesus irá voltar. Orai, vigiai, para que não caia em tentação e não seja apanhado de surpresa. Prega o Evangelho a si mesmo, sim. Passagem da Bíblia que é a explicação mais clara e completa do Evangelho de Romanos, capítulo 3, verso 19 e 26. O ministro que prega o cerne do Evangelho, assim, para aprendermos a pregar o Evangelho, a nós todos os dias aprender a viver de acordo com ele. Precisamos entender Romanos capítulo 3, verso 19 e 26, para auxiliar o nosso exame dessa passagem. Cito: sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz àquele que está debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele obedecendo a lei, pois é mediante a lei que tornamos conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei dos profetas. Essa justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício de expiação, mediante a fé no seu sangue. Ele o fez para demonstrar sua justiça, pois em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele fez isso para demonstrar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e único, que justifica aqueles que têm fé em Yeshua Mashiach. Em exame superficial dessa afirmação do Evangelho, somos capazes de perceber as 7 verdades que precisamos entender de modo claro. Ninguém será declarado justo diante de Deus obedecendo a lei. A palavra justo significa conformidade exata e perfeita à lei de Deus. Meu uso, a expressão da lei de Deus, não é uma referência específica à lei dada à nação de Israel por meio de Moisés. Antes, estamos usando o conceito no sentido mais geral da expressão escrita da natureza de Deus e da regra de obediência que ele exige de todos os seres humanos. Aqui estão excluídas todas as ordens éticas espalhadas por toda a Bíblia. O padrão de obediência exigido pela lei é a perfeição absoluta. Tiago capítulo 2, verso 10 diz: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Paulo disse essencialmente a mesma coisa: todos que se baseiam na obediência da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas capítulo 3, verso 10. Apenas uma obediência perfeita é aceitável para Deus. Há muitos anos sabemos que, ao que tudo indica, isso é feito
de acordo com cada cristão. Como cristãos sabemos que as coisas não são bem assim. Reconhecemos sem nenhuma dificuldade que é totalmente impossível em nossa própria obediência obtermos uma justiça que é suficiente para conduzir a salvação. Mas então nós cristãos agimos como se pudéssemos conduzir uma vida aceitável a Deus. Pensa nos cenários do dia bom e dia ruim que descrevemos, que acontece todos os dias. Mais de 80% das pessoas indicam que estariam mais certas da bênção de Deus após um dia bom. No entanto, nenhuma dessas pessoas afirmaram obedecer 100%. Nenhuma delas gostaria de que sua presença da vida eterna dependesse do seu desempenho no melhor dia de todos. No entanto, ao nosso relacionamento do dia a dia com Deus, a maioria de nós pensa do mesmo modo que descrentes que acham que vão para o céu por terem sido bons o suficiente. Para vivermos pela graça, precisamos nos livrar dessa forma de pensar. Há uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Porque não conseguimos obter uma justiça suficiente por conta própria. Deus proveu a nós